não é da empresa, é de cada trabalhador, tal qual o ASO. Então eu laudei a condição de trabalho da empresa. Neste laudo eu sei a exposição daquelas funções e quantos trabalhadores estiverem naquelas funções, eu tenho que informar isso adequadamente no e-social. Portanto, o envio de uma informação no e-social tem que estar atrelada a todas as informações referentes ao registro daquele trabalhador no e-social. Então, aquela informação está vinculada a um CPF, que está vinculada a um CNPJ, que está vinculada a um número do e-social daquele trabalhador. Então, isso é muito importante porque não se pode, a exemplo, usar um laudo de uma empresa para cobrir outra. Uma empresa que tem uma matriz e uma filial. Ah, eu já fiz da matriz, não vou precisar fazer da filial. Vai precisar fazer da filial porque são riscos diferentes, exposições diferentes, trabalhadores diferentes. A informação precisa ser individualizada, em que pese o documento LTCAT seja da empresa. Então, são esses 3 eventos que a gente vai tratar aqui. Eu não vou falar do S2210 porque ele é muito específico, é comunicação assistente de trabalho. Mas o 2220 e o 2240, sim, a gente vai discorrer mais um pouco e vai ser interessante ver por quê, onde é que eu busco informações para a proteção do trabalhador. Primeiramente, o que é o e-social, né? O e-social é um sistema de unificação das prestações das informações que a empresa precisa fornecer, seja de ordem previdenciária, seja de ordem trabalhista, seja de ordem fiscal. E ali dentro, gente, são os órgãos, né? Receita Federal, Previdência, Caixa Econômica, está ali presente o Ministério do Trabalho. Portanto, em que pese esse ano as exigências estarem focadas no ASO e no LTCAT, não tenho dúvidas, e acho que ninguém que lida com essa área tem dúvidas que, à medida que o tempo vai passando, novas obrigações vão sendo incorporadas ao e-social. Por quê? Porque o ASO e o LTCAT são 2 pontas de prevenção, 2 pontas de informações. Entretanto, existe um arcabouço jurídico, um arcabouço legal muito grande por trás que a empresa precisa cumprir. Por exemplo, CIPA, por exemplo, SESMIT, NR12, NR10, são normas regulamentadoras que, com o passar do tempo, elas vão incorporar o e-social. Isso aí é uma questão só de tempo, desenvolvimento tecnológico e, obviamente, vontade política de fazer isso ser implementado. Isso vai ser bom ou ruim? Só a história vai dizer, mas o fato é que é uma forma do Estado monitorar a exposição do trabalhador, e eu vou dizer por que eles estão fazendo isso, né? A ideia desse bate-papo aqui é tentar mostrar o outro lado, né? O lado de quem fiscaliza, também para que a gente possa entender como se dá essa relação. Existem objetivos que estão implícitos e explícitos, né? Quando a gente fala dos objetivos explícitos, nós vamos falar sempre da questão da prevenção da saúde do trabalhador. Claro, a gente precisa proteger o trabalhador ele não pode, ao desenvolver sua atividade, ele sair dali doente, ele sofrer um acidente ou até mesmo morrer. Então, de uma lógica bem simples, né? Quem emprega precisa garantir a integridade física, psíquica daquele indivíduo que está ali trabalhando. Portanto, é obrigação do empregador essa proteção. Aí vem, no e-social, a obrigatoriedade de informação disso lá na plataforma. Só que, o que é que está por trás disso? Implica em maior arrecadação para o Estado. Por quê? Nesse slide que eu estou mostrando agora, nós temos o seguinte, os eventos, né, como eles estão ali formulados, como eles estão construídos, e observe que uma parte é trabalhista, a outra parte é previdenciária. O que é que está dentro da parte trabalhista, né? A NR7, que é uma norma regulamentadora número 7, que tem como principal produto o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Toda empresa é obrigada a fazer PCMSO, Fabrício? Sim, exceto algumas. Existe uma pequena exceção lá, empresas que são grau de risco 1 e 2 e que não tenham trabalhadores expostos a risco. Essas empresas estão desobrigadas a fazer PCMSO. O PCMSO tem como principal extrato o ASO. Então, observe, se o trabalhador está exposto a um risco, o PCMSO prescreverá exames para cobrir aquele risco. Feito esse exame, o trabalhador estando apto, vai sair lá o atestado de saúde ocupacional como apto.
Se o trabalhador não está exposto a risco, ele só vai ser submetido à consulta clínica. Então, vou dar um exemplo aqui bem elementar. Trabalho em que o indivíduo está exposto a ruído, geralmente no PCMSO vai aparecer a necessidade de um exame de audiometria. Por quê? A exposição ao ruído comprometerá, se não houver os devidos cuidados, a capacidade auditiva daquele trabalhador. Então, é obrigação do empregador monitorar essa saúde auditiva. Por isso, o exame de audiometria. Quando o trabalhador não tem exposição, não há necessidade de fazer. O trabalhador está exposto a poeira, aí vem raio-x de tórax. Se o trabalhador tem exposições a outros agentes, exames específicos são ali estabelecidos. O PCMSO tem essa função, para que seja emitido o ASO. E esse ASO vai compor o S2220. Então, quando a empresa fala assim, olha, como é que faz para preencher o S2220? Aí a gente pergunta, você já tem PCMSO? Porque a origem é o PCMSO. Ah, eu não tenho PCMSO. Precisa ter? Se houver necessidade, vai se fazer o PCMSO, vai se prescrever exame, realizar os exames, emitir o ASO, lançar no S2220. Esse é o fluxo para as questões trabalhistas. A mesma coisa quando está relacionado aos laudos, né? Ao LTCAT, a previdenciária. Olha, eu tenho que lançar o evento S2240. Ok, você tem o LTCAT? Eu preciso ter o LTCAT? Sim, então vai-se fazer o laudo das condições ambientais do trabalho para se emitir vai gerar a informação que vai ser necessária para o lançamento no e-social do S2240. Então, são duas legislações diferentes que se cruzam, trabalhista e previdenciária. Agora, todas elas têm origem numa questão: exposição do trabalhador na sua atividade laboral. O trabalhador está exposto a algum risco, seja ele químico, físico, biológico, ergonômico ou de acidente, a necessidade de se ter um programa de gestão que minimize a possibilidade dele, ou neutralize, ou elimine a possibilidade dele se acidentar, dele vir a ficar doente, dele vir a morrer. Então, é obrigação de quem emprega dar essa garantia de que o trabalho será desenvolvido na máxima proteção possível. Exemplo, um trabalho em que o trabalhador precisa estar em altura, acima de 2 metros de altura. É possível que ele caia de lá? É, porque ele não está pisando no chão, ele não está numa base fixa ali. Então, cinto de segurança. Qual o meio de proteção para o trabalho em altura, além de uma capacitação específica para aquele trabalhador verificar as condições físicas dele? É o cinto de segurança. Então, é obrigação de quem emprega prover esse equipamento. É obrigação de quem emprega prover um piso adequado, prover um ambiente seguro e saudável. Essa é a obrigação. Quando isso não é cumprido, isso gera danos à saúde do trabalhador que vai ser flagrado, captado nos exames periódicos. Aí observa-se a necessidade de intervenção naquele ambiente de trabalho. Todo esse processo já existe, gente, desde a década de 70, da década de 80, já vem sendo feito. Agora, o que muda é que há necessidade de informar isso na plataforma do e-social, mediante a apresentação do ASO, atestação ocupacional, e mediante a apresentação das condições em que o trabalhador está exposto. Vou dar só um exemplo bem breve sobre o evento S2240 LTCAT. O que é que consta lá? Consta se existe exposição a agentes físicos, químicos e biológicos e qual é a intensidade. Então, o trabalhador está exposto a ruído? Sim. Qual é a intensidade? Então, vai se medir essa intensidade para informar isso na plataforma do e-social, no evento 2240, daquele trabalhador. Não é da empresa, é daquele trabalhador. Se o trabalhador, porventura, vir a desenvolver atividades em que ele esteja exposto acima dos limites estabelecidos, ele terá direito à aposentadoria especial. E aí é que o processo começa a funcionar. Porque quando eu informo que existe um trabalhador exposto a um determinado agente e esse agente está acima dos limites estabelecidos, garantindo a ele a aposentadoria especial, vai se revisar
a alíquota que o empregador paga a título de previdência para aquele trabalhador. Se reduz o tempo de contribuição do trabalhador, essa redução é custeada pelo empregador, porque a alíquota aumenta, vai para 8, 6, 9 ou 12% do salário daquele trabalhador. Eu vou explicar um pouquinho lá na frente sobre as alíquotas. Então, observe que a informação ela precisa ser a mais fidedigna possível. E esta informação, ela precisa, por assim dizer, abalar um pouco, às vezes, a base da empresa para dizer o seguinte: poxa, se isso vai ter um ônus, por que não eliminar logo esse risco na sua origem para evitar esse ônus maior e dar ao trabalhador uma condição mais salubre de atividade? Então, é muito comum, a gente tem flagrado isso, Raimundo, nas empresas que a gente tem visitado, trabalhadores que recebem insalubridade. A insalubridade é um direito, tá? É um direito trabalhista, está lá na NR15 estabelecida. Mas em alguns casos, a insalubridade está sendo paga sem que o trabalhador realmente tenha direito à insalubridade. Por que motivo? Não se sabe. Eu estou pesquisando muito a origem dessas informações. Não, porque o contador disse que era necessário, porque na empresa que eu trabalhava antes era assim. Não, a gente paga para ficar livre. Agora, vamos a uma situação interessante. Todas essas informações estão na mesma base. Quando eu registro um trabalhador, eu boto lá salário dele, coloco se ele tem benefícios como insalubridade, periculosidade, enfim, está lá estabelecido. Lá na plataforma do E-Social, no S2240, eu digo que tem ausência de risco. Não gerou incoerência? Como é que tem ausência de risco se ele recebe insalubridade? Então, essa incoerência precisa ser corrigida. Alguns trabalhadores estão deixando de receber o benefício da insalubridade, com certeza. Tem lá, não foram laudados e o trabalhador não está recebendo. Mas também tem trabalhadores que estão recebendo, por uma razão de analogia em que isso, em algum momento, vai ficar conflitante com as informações lá do LTCAT. Porque o LTCAT precisa ser fidedigno. Observe que o LTCAT é um documento que tem uma fé pública. Somente 2 profissionais podem assinar esse documento: engenheiro de segurança com especializações, engenheiro com especialização em engenharia de segurança, engenheiro arquiteto com especialização em engenharia de segurança e médico com especialização em medicina do trabalho. Só esses 2 profissionais estão habilitados para laudar condições do ambiente de trabalho. Visto isso, a responsabilidade por aquele laudo recai sobre o profissional que assinou, porque há necessidade de se colocar o registro do profissional que fez aquele laudo e o registro do engenheiro CREA, no caso, ou do médico do trabalho, o CRM do médico que assinou aquele laudo, de modo que ele é responsável direto por aquela informação. E aí, venhamos e convenhamos, nenhum profissional que queira ter longevidade na sua profissão vai atestar algo que não seja fidedigno, porque amanhã ou depois ele pode responder civil e criminalmente por aquela falha. E isso pode gerar uma consequência muito grave para a empresa, porque se é direito e não foi registrado, ela fica como sonegadora. Se é direito do trabalhador e não foi concedido, o trabalhador foi penalizado. Então observe que alguém vai reclamar aquela falha, seja a empresa, seja o trabalhador. E a responsabilidade vai ser por quem fez. Daí a necessidade de ser feito algo que seja muito rigoroso. E a partir do momento que se identifica ali o risco presente, há de se ativar um esforço na empresa de eliminação do risco. O objetivo principal, e aí agora quem está falando é o prevencionista Fabrício, é eliminar o risco no ambiente de trabalho, de modo que o trabalho possa ser mais seguro e saudável. E, consequentemente, menos insalubre. Não sendo insalubre, sem direito à insalubridade. Porque a insalubridade só existe porque existe um ambiente insalubre. Então, se a gente melhora o ambiente de trabalho, a gente também deixa de ter que arcar com o custo da insalubridade. Onde é que estão as origens dessas informações, né? A gente vai encontrar as informações sobre saúde e segurança do trabalho no PGR,
no PCMSO, nós vamos encontrar em diversos documentos e, obviamente, no laudo que a empresa contrata para que seja executado ali. A gente vem assim, né? Por que, então, todo esse movimento relacionado à questão do S2240 e o S2220? É por conta do direito à aposentadoria especial. 3 categorias de profissionais podem fazer jus à aposentadoria especial, né? O segurado, qualquer empregado, carteira assinada, o trabalhador avulso e, obviamente, o contribuinte individual, aquele que seja ali vinculado a uma cooperativa, enfim. Essas 3 categorias fazem jus à aposentadoria especial. Portanto, dependendo da condição que o trabalho é realizado, eles terão direitos. Quando ocorre do trabalhador ter direito à aposentadoria por 15 anos de contribuição, a alíquota é de 12% sobre aquele trabalhador. Então, um trabalhador que ganha lá R$2.000 é 12% sobre R$2.000 a título de contribuição. E aí vem por que o empregador precisa efetuar esse pagamento. Observe que se o empregado deixa de contribuir, e o tempo, né, de contribuição é de 35 anos, ele deixa de contribuir por 20 anos, alguém paga essa conta. Quem vai pagar essa conta? O empregador. Antes, esse recurso não era atribuído ao empregador. O trabalhador tinha direito, apresentava lá um documento, um perfil profissiográfico evidenciário, o PPP, e teria direito. Mas agora ali mudou. O entendimento do legislador é o seguinte: se você é o gerador do risco, é também o pagador das consequências dessa exposição. Essa é a lógica do legislador. Então, se há um trabalho em que foi classificado como atividade especial dentro dos requisitos técnicos ali estabelecidos, automaticamente, ao informar isso lá no E-Social, a alíquota vai para 12%. Se for de 15 anos. Se for de 20 anos, a alíquota 9%. E se for de 25 anos, a alíquota de 6%. Então, o tempo de redução da contribuição do trabalhador devido às condições às quais ele estava submetido na sua atividade recai sobre o empregador a título de alíquota suplementar para dar conta dessa diferença. Por quê? O trabalhador, quando for requerer a sua aposentadoria, ele vai requerer e 2 análises serão feitas. Primeiro, se ele realmente estava exposto e segundo, se a empresa havia contribuído. Essa é uma informação importante. Se ela não contribuiu, evidentemente que isso vai recair contra a empresa. Então, se ela devia contribuir, não contribuiu, ela está inadimplente. Essa inadimplência será cobrada, porque o direito do trabalhador vai ter que ser assegurado. É direito. Mas não há o dinheiro para pagá-lo, já que a empresa sonegou, entre aspas, sonegou ou por ignorância, ou porque, enfim, não fez, enfim. De qualquer sorte, houve a sonegação. Então, a cobrança virá para assegurar àquele trabalhador o direito. Então, é uma questão de que precisa ser muito bem avaliada e na informação do S2240 precisa ser atestada a capacidade técnica de quem executa e a idoneidade, a seriedade daquele documento. Aquele documento precisa representar a realidade, seja para prevenir uma situação como essa, de cobranças retroativas com multas e juros, seja para assegurar o direito do trabalhador quando ele estava submetido a situações que classificaria aquela atividade como especial. Os documentos que são aceitos, né, para essa comprovação é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. O laudo é um documento fundamental para isso. O laudo gera as informações necessárias para que esse processo seja ativado e as garantias sejam asseguradas. Caso esse laudo não esteja presente, caso a empresa não venha a elaborar esse laudo, não tenha à disposição esse laudo, ela incorre numa infração. E essa infração do artigo 283, a gente vai ver o seguinte, ela hoje está na ordem de R$ 29.265. R$ 29.265 pela ausência de um documento. Esse é o valor, o preço que se paga, por exemplo, por não dispor de um documento. Agora, não é por causa do E-Social essa multa, ela já existe.
o governo não tinha instrumentos para fiscalização. Poucas empresas foram autuadas por não dispor do laudo. Agora, a partir de então, a promessa, evidentemente que tudo que eu estou falando aqui está sendo baseado essencialmente no que o Estado brasileiro tem informado, das lives que temos assistido, dos cursos que temos feito, mas a operação mesmo vai se dar a partir de 23. Na virada de chave, 22, 23, é que o sistema será todo ativado para essa questão. E aí a gente sabe, né, que aquela empresa que não informar, que não passar as informações do S2240, ela vai cair no que nós podemos chamar de malha grossa. A malha grossa é a separação de quem mandou e de quem não mandou informação. Quem não mandou informação, não mandou. Portanto, já está penalizada. Subentende-se que você não tem um laudo. Subentende-se que você deve R$29 mil. Por isso, naquela chamada eu brinquei, né? Se você tem dúvida se deve, é porque você tem dúvida se fez o laudo, se está quite com essa informação. Mas, daí a dizer que será assim, tem uma distância. Isso é o que está prescrito na nossa legislação. Se vai ser assim mesmo, se vai chegar só o DARF para pagar lá, é outra conversa. Isso aí ninguém pode dizer que vai ser dessa forma. Agora, isso é o que está previsto, é o que está programado para acontecer. Se você não informou, é sonegador da informação. Sonegador da informação tem uma penalização e essa penalização não é barata. Eu garanto a vocês que pouquíssimos laudos custam R$29 mil. Pouquíssimos laudos. Obviamente que o laudo, quanto mais complexo ele é, maior, mais ele custa, claro. Mas laudos de empresas cuja exposição de risco ela é pequena, ela poucos riscos, pouco avaliar, não chega a esse valor nunca. Então é muito mais negócio cumprir o que está previsto, executar o laudo, fazer o laudo corretamente e informar isso na plataforma do E-Social no evento S2240. Tudo isso é para quê? Para evitar uma papelada, gente. Hoje, se o empregado ele é desligado, desculpa aí, ficou um pouquinho desconfigurado aí o slide, tá? Mas tudo que a gente falou aqui do S2220, S2240 é para evitar um papelzinho que os trabalhadores solicitam quando saem das empresas, que é o perfil profissional gráfico previdenciário, o PPP. O PPP até algum tempo atrás, até o ano passado, ele era preenchido manualmente. Então a gente tinha que digitar, tinha que escrever, tinha que dizer o que era a exposição do trabalhador. Então a empresa tinha o seu laudo, transcrevia para esse formulário e esse formulário entrega ao trabalhador para que quando ele fosse aposentar, ou se ele já estivesse no momento da aposentadoria, apresentar esse documento. A partir de 23, a promessa é a seguinte, acabou o papel. Acabou o papel. A necessidade da informação ela já vai estar no E-Social. E aí ocorre uma coisa muito interessante, que é importante alertar agora aos empresários. Com esse aparelho, basta eu ter acesso ao .gov do meu CPF, eu vou ter acesso às informações que a minha empresa lançou a meu respeito. A partir de 23. Essa é a promessa. Significa dizer o seguinte, que se eu tenho acesso às informações, eu enquanto trabalhador, tenho acesso às informações que a empresa enviou a meu respeito, eu posso já checar ali. Opa, peraí, como eu não tenho exposição a ruído? Como a empresa disse que eu não tenho nenhuma exposição a agentes? Se eu trabalho em cima de uma moto, se eu trabalho perto de uma máquina, se eu trabalho perto de um moinho, opa, já vai gerar ali um conflito. Já vai gerar um conflito. Por quê? Se o trabalhador tem acesso e nesse quesito a transparência é essencial, ele vai ter a informação e ele vai poder monitorar aquilo ali. E dizer o seguinte, peraí, eu tenho exposição a risco. Aqui está dizendo que eu não tenho. Se eu tenho exposição a risco que poderia me assegurar uma aposentadoria especial e a empresa informa que eu não tenho, ela está cerceando o meu direito. Então eu já começo a reclamar a partir de então. Nesse aspecto, o sistema E-Social vai ajudar a dirimir as dúvidas no tempo real. Não vai esperar o momento da aposentadoria para saber que a empresa não informava que eu tinha exposição a risco. Porque eu posso acompanhar a partir de então da minha carteira digital, do meu acesso ao E-Social.
Então, o PPP, que hoje é preenchido manualmente, deixa de existir manualmente e passa a ser automaticamente preenchido. Quando eu digo automaticamente preenchido, mudança de função, vai lá para o E-Social. Fiz a alteração do trabalhador, o trabalhador se afastou, quando ele voltar, faço o exame de retorno do trabalho, vai para o E-Social. Então, toda a vida laboral desse trabalhador, dessa trabalhadora, vai estar disponível para o empregador, em tempo real, porque ele lançou a informação, e para o trabalhador, que vai ter acesso mediante um acesso ao .gov, que pode ser com o smartphone. Ou seja, dessa forma, haverá uma relação bem mais direta nessas questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho. E quem é que está obrigado a lançar? Foi uma pergunta interessante que já todo mundo está falando. Todo mundo é obrigado a lançar? Todo aquele que contratar prestador de serviço, pessoa física, que possui obrigação trabalhista, previdenciária ou tributária, está obrigado a lançar informação. Portanto, todo mundo que contratar alguém, contratou uma pessoa, é um empregado, vai ter que lançar, mesmo o microempreendedor individual. A informação, ela precisa estar lá. E aí eu sempre bato nessa tecla, nós vamos para a origem. Por quê? Porque se é um direito do trabalhador a aposentadoria especial, é importante que um empregador que contrata gere as informações. Se ele não terá direito, tranquilo. Se ele terá direito, vai ser assegurado. Por isso que todo trabalhador, empregado, não importa se é um MEI, não importa se é uma grande empresa, as informações precisam ser lançadas. Agora, existem empresas que vai ter necessidade de fazer laudo, existem empresas que não precisarão fazer laudo. Eu vou explicar isso um pouco mais adiante. O S2240 eu já adiantei um pouquinho, né? Eu só quero destacar esse que está em vermelho aí no slide. É qualquer atividade que a gente vai classificar como exposto a risco e tal? Não, gente. Existem os agentes nocivos e as atividades que são passíveis da aposentadoria especial. Então, por exemplo, uma pessoa que de atividades na área de serviços gerais, faz limpeza dos ambientes de trabalho, ela está exposto a agente químico? Está. Se a gente olhar na tabela 24, está lá cloro, componentes do cloro, está lá. É um derivado do cloro, água sanitária, por exemplo. Então, ele tem exposição, mas essa exposição é pequena, ela é muito pequena quando se compara, por exemplo, àquela empresa que fabrica a água sanitária. Aquele trabalhador que está ali na fabricação da água sanitária, ele está em contato, ainda que não um contato cutâneo, mas ele está ali em contato com um agente, que é o mesmo agente que está lá presente na tabela 24, mas a depender da intensidade com que se usa e da concentração desse agente, um vai ter direito, o outro não vai ter direito. Não é somente o contato com o componente, com aquele elemento, com aquele agente que vai garantir a especial. São as condições, por isso que o laudo chama-se laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que vai assegurar ou não o direito ao trabalhador de ter a especial assegurada. Ou seja, não é somente o fato de ter contato com o agente, precisa se avaliar a intensidade, a quantidade desse agente, precisa se avaliar o tempo de exposição, se há intermitência, se há uma permanência na exposição. Essa interpretação não é da cabeça do engenheiro ou do médico que vai laudar o documento. São técnicas devidamente estruturadas e aceitas no país, que existem normas de higiene ocupacional que vão assegurar a interpretação correta daquela exposição. Por isso que um laudo ele precisa ser extremamente fidedigno com a atividade desenvolvida. Às vezes, o cargo do trabalhador não diz se... não, por si só não é suficiente para dizer se ele tem ou não exposição. Vou dar um exemplo. Um trabalhador da atividade administrativa. Então, ele está lá como agente administrativo. Mas, por uma razão administrativa, esse agente administrativo faz serviço de motoboy. Ele pega a moto da empresa, precisa fazer, vai lá, faz a atividade.
E lá na atividade de pilotar moto, por exemplo, precisa se avaliar um agente, um risco chamado vibração. E na hora que você faz a vibração naquele trabalhador, você vê que ultrapassou o limite de tolerância. O que isso significa? Que mesmo ele sendo um agente administrativo, em tese estaria desenvolvendo as atividades administrativas, mas as condições de trabalho que são ofertadas a ele expõem esse trabalhador a um risco. Ele, se estiver acima dos limites estabelecidos, terá direito à aposentadoria especial. Então, é essa análise que precisa ser feita. Quando se faz o laudo de maneira um pouco menos criteriosa, pelo cargo agente administrativo, mas há uma exposição, precisa se avaliar a condição em que o trabalho é desenvolvido. Por isso que o laudo é laudo técnico das condições e não laudo técnico das funções e das condições. Eu posso ser um soldador, mas se minha atividade de soldador, eu estou com cargo de soldador, portanto estaria exposto a todos os riscos, mas a minha atividade é administrativa, burocrática. Eu sou a pessoa que libera os soldadores para suas atividades. Soldador-chefe. Esse soldador-chefe, dependendo, trabalha em ar-condicionado, assinando documento, liberando o serviço dos demais, não tem direito à aposentadoria especial. Agora, aquele que está ali na ponta, fazendo a soldagem, exposto aos fumos metálicos, expostos aos agentes no ambiente onde ele está fazendo trabalho, este, se estiver acima dos limites de tolerância, vai ter direito. Então, não é o cargo por si só, mas a exposição aos agentes, que é o mais relevante, que é o que precisa ser laudado, é o que se espera que esteja lá no evento S2240. E o outro evento é o monitoramento de saúde, né, gente? Se há uma exposição a um agente, essa exposição ela é potencial causadora de doença. Potencial, não quer dizer que se expôs, está doente. Ela é potencial. Daí a necessidade do monitoramento biológico, o monitoramento da saúde do trabalhador. Por isso a obrigatoriedade do exame no admissional, no demissional, no periódico, na mudança de função, na mudança de risco ocupacional e no retorno ao trabalho. Por que é importante esse monitoramento? A partir do momento que eu faço essa avaliação, eu estou garantindo que o trabalhador entrou com uma condição de saúde, permaneceu na minha empresa na mesma condição de saúde e saiu na mesma condição de saúde que ele havia ingressado. Significa que ele não adoeceu ali. Ah, Fabrício, mas ele pode desenvolver doença? Pode. Todos nós temos doenças que vêm com a idade. Tudo isso é muito normal. O que não pode haver é nexo com a atividade. Ou seja, eu não posso desenvolver uma doença que eu só adquiri porque eu fazia aquele trabalho naquela empresa. Daí o monitoramento biológico, daí o monitoramento do S2220, os ASOS. Na hora que o médico, ao avaliar aquele trabalhador, identificou o problema, tem que acender um pisca-alerta, dizendo, opa, tem alguma coisa aqui que está causando isso. Vamos evitar, vamos neutralizar, vamos controlar, para não agravar, para não gerar um dano maior e gerar, além das consequências previdenciárias, os danos morais, né? Que aí é uma questão que é outra seara do qual eu não tenho competência para falar, mas sabemos que existem os danos morais, afinal de contas, houve ali uma redução da capacidade laborativa, o trabalhador veio a óbito, por exemplo, em alguns casos, e aí as consequências são outras. O que é importante, né, que todas essas informações, eu até já comentei, está lá disponível na plataforma, o trabalhador, a promessa governamental é que em 2023 tudo isso esteja disponível para acesso a todos. Eu quero chegar nesse slide. Nós temos ali 3 tipos de empregador: microempreendedor individual, empresa de pequeno porte e microempresa. E temos as demais empresas, tá? Então, os tipos de empregador. Quando não ficou bom esse slide, não sei por que motivo, viu, Raimundo, ali ficou só uma... não tá pronto, aí. Pode ir passando. Ok. Vamos trabalhar no MEI. Se eu sou um microempreendedor individual, eu obrigatoriamente tenho que fazer laudo? Não necessariamente. Deixa eu ver se consegue ajustar minha fala pronto com a apresentação. Ok, pronto. Há uma exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos? Pode ir passando, viu? Pode ir passando.
Se houver exposição ao risco físico, químico e biológico, então precisa fazer laudo. Então eu tenho obrigação de emitir um laudo para que a empresa tenha segurança de informar isso no LTCAT, no S2220. Se não há exposição a risco, eu tenho que informar isso na plataforma. E aí existe uma declaração de ausência de risco. Vai lá na plataforma do e-social daquela empresa e tem uma declaração, o empregador preenche aquelas informações assegurando, ou seja, eu estou assegurando que meu trabalhador não está exposto a risco. Pronto, eu não vou precisar fazer laudo, porque não há exposição. Então não há obrigatoriedade caso não haja exposição. Exemplo, eu sou um microempreendedor individual de uma atividade administrativa. Contrato uma pessoa para ser meu auxiliar. É evidente que meu auxiliar faz aquilo que eu também faço. Eu não estou exposto. Vou lá e declaro que há ausência de risco. Mas se o meu trabalhador, mesmo tendo um cargo de auxiliar, está em outra atividade que tem exposição a risco, eu tenho que informar mediante um laudo. Então, se existe risco, tenho que fazer a LTCAT. Não existe risco, declaração de ausência. Não precisa pagar um profissional para ter um laudo. Tenho que ter a declaração de ausência. Agora, Fabrício, eu tenho dúvidas se eu tenho ou não risco no meu ambiente de trabalho. A orientação é: contrate um profissional, que ele vai dizer se você tem ausência ou não. Então, a nossa orientação é sempre essa. Mesmo que você faça a declaração de ausência, esteja alicerçado por um profissional, em especial um engenheiro de segurança, um técnico de segurança experiente ou médico do trabalho. Este vai poder dizer com firmeza de que não existe. Que tipo de risco nós estamos falando, gente? Risco químico, físico e biológico. Os físicos, toda a fonte de energia, né? Ruído, calor, vibração. Químico, todos aqueles de processos químicos, cloros, gases, fumos metálicos, enfim. E os biológicos, aqueles relacionados à matéria orgânica, né? Tudo que for de matéria orgânica tem risco biológico. Então, esses 3 tipos de risco. Agora, se eu sou uma microempresa, Raimundo, se eu sou uma pequena empresa, eu sou obrigado a fazer laudo, Fabrício? Calma, vamos pensar. Existe exposição aos riscos? Eu sou grau de risco 1 e 2, que tem a classificação de grau de risco, que vai de 1 a 4. Eu sou grau de risco 1 e 2? Sou. Tem risco? Não. Faço declaração de ausência de risco. Agora, eu sou grau de risco 3 e 4, não tem opção, eu tenho que fazer. Se eu for uma pequena empresa, uma microempresa, grau de risco 1 e 2, que tenho exposição a risco no meu ambiente de trabalho, além do LTCAT, que ele é obrigatório nesse quesito, eu vou ser obrigado a fazer também o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco do Ambiente de Trabalho em cumprimento à NR01. Esse programa é um programa que ele vai, por assim dizer, ele é mais completo do que o LTCAT, porque ele, além de incluir o risco físico, químico e biológico, ele tem que contemplar os riscos de acidente e os riscos ergonômicos. Então, observe que, a depender da minha categoria empresarial, a depender do grau de risco que eu esteja classificado, eu vou precisar ser mais rigoroso ou menos rigoroso no cumprimento dessas informações. O PGR, que é uma palavrinha que eu falei no início e só voltei a falar agora, ele é obrigado a estar no e-social? Por hora, não. Por hora, não. Não há obrigatoriedade. Mas ele é fundamental, porque se existe risco e a intenção é gerenciar esse risco para evitar exposição, para evitar dano, ao incluir o PGR no processo e ele sendo cumprido adequadamente, você vai minimizar os riscos. Consequentemente, a consequência disso vai ser lá na saúde do trabalhador. Portanto, você vai alterar o seu evento S2240, caso você tenha registrado lá presença de risco, implementado um programa de gestão e reduzir o risco, você vai reduzir também a sua alíquota. Por quê? Porque você melhorou o ambiente de trabalho. Você alterou para melhor as condições de trabalho. Então, não há necessidade de pagar mais. Então, o PGR é fundamental. Não só por uma exigência legal, mas principalmente por dar condição da empresa ter noção da exposição do trabalho e, consequentemente, prover os meios
para reduzir a exposição dos trabalhadores. E quando ela for qualquer outra empresa, que não seja microempresa, que não seja MEI e que não seja empresa de pequeno porte, tem que fazer o PGR. Aí não há opção. Ela é grau de risco 3? PGR. É grau de risco 4? PGR. É média e grande empresa? PGR tem que fazer. Não há o que discutir. Isso é ponto pacífico. Agora, a partir daí, nós vamos ter toda a análise que é feita para gerar o S2220 para gerar o S2240. Em tese, é do LTCAT que sai todas as informações, mas a gestão da saúde do trabalhador não se resume a fazer LTCAT e fazer ASO, porque essas são duas obrigações de informação para o E-Social, mas a gestão da saúde do trabalhador se dá desde o momento que eu contrato o trabalhador, desde o momento que ele entra na empresa, até o momento que ele vai para a casa dele. Ou melhor, do momento que ele sai da casa dele até a empresa, ele já está coberto. Ele é segurado da Previdência. Significa dizer que se houver qualquer acidente de trabalho entre a saída da casa dele até a empresa, ele vai estar coberto, vai ser considerado como acidente de trabalho e acidente de trajeto. Então ele já é segurado a partir daí. Então, a gestão da saúde do trabalhador envolve todo esse processo. Agora é necessário gerar as evidências, que são os LTCATs, para fins de previdência, o ASO, para fins de monitoramento da saúde do trabalhador, o PGR, para monitoramento dos riscos no ambiente de trabalho, e os demais documentos. Tem empresa que precisa ter CIPA, tem empresa que precisa cumprir obrigações da NR10, a parte de eletricidade, empresas que têm máquinas e equipamentos têm que cumprir NR12, tem que ter proteção das máquinas para evitar acidente nas mãos, dedos, em todas as partes do corpo. Ou seja, o arcabouço da saúde e da segurança ele é muito amplo. E, obviamente, a depender do segmento que a empresa esteja atuando, vai ter um rigor maior ou menor da atividade desses profissionais. Quanto maior a exposição ao risco, maior a necessidade de intervenções, de programas, de ações para evitar que aquela atividade seja causadora de acidente, de doença e de morte no trabalho. Então, essas são as considerações a serem feitas a respeito das obrigações previdenciárias, das obrigações do E-Social, em especial o S2220 e o S2240. Mas não podemos perder de vista que o E-Social não se resume a isso. E aí os escritórios de contabilidade, os honrosos escritórios de contabilidade já vêm trabalhando com essa questão do E-Social há muito tempo. Ou seja, o E-Social agora que entrou muito na onda por causa dessa exigência, mas a contabilidade já está fazendo trabalho de bastidor, gente, muito pretérito, porque tudo já migrou para o E-Social. Hoje o trabalhador assinou carteira, é registrado, já está no E-Social. Portanto, houve um trabalho todo de migrar essa base de trabalhadores. Hoje, o governo sabe exatamente quantos trabalhadores tem registrados no país. Exatamente, sem tirar nem dúvida, porque não existe outra forma de registro que não seja no E-Social. A partir de 23, o governo vai saber quantos trabalhadores estão expostos a risco. E aí eu quero só abrir um parêntese, uma coisa bem simples que não pode deixar passar batido. Digamos que uma empresa de um determinado segmento não informe a presença de risco, mas ele é de um segmento que é característico da exposição a risco. Não vai chamar atenção? Como é que todos daquele KNAI informam que existe a presença de risco A, B, C e D? Só esta empresa não informou. Não chamou atenção? Dos dois, ou ela é benchmark, ela já resolveu todos os problemas de risco, ou ela incorreu numa falha. Ou não informou, ou mentiu, ou informou algo errado. Vai culpar o CNPJ? Não, tem que analisar. De repente, a contratação que foi feita foi inadequada e o profissional que fez não atentou-se para essa questão. Rapidamente vai ser possível corrigir, não sem multa, mas vai ser possível corrigir. Então, a partir de 23, essa é a promessa, né, de que todas as empresas, o governo vai ter acesso às informações da exposição. E por que isso é importante? Porque imagine, se você tem um grupo grande de trabalhadores expostos a riscos a níveis acima do limite de tolerância, isso vai impactar na Previdência, porque eles terão direitos à aposentadoria especial. Isso vai impactar nos cofres públicos. Então, monitorar isso
é de fundamental importância para o Estado. Para não ser surpreendido lá na frente, tendo que conceder benefício sem ter dinheiro. Aí ele joga a responsabilidade para a empresa. Tem que pagar. Tudo bem, você gerou o risco, você vai uma alíquota um pouco maior. E com isso assegurar o direito ao trabalhador. Então, é uma nova realidade. É importante que se diga, porque assim, do ponto de vista da área de segurança do trabalho, de saúde do trabalhador, o E-Social colocou luz nessa questão. Colocou foco no quesito saúde e segurança do trabalho. Eu não tenho dúvida que com o passar do tempo, nós teremos ambientes mais seguros, mais saudáveis e, consequentemente, menos acidentes e menos mortes. Pode, por favor, se eu souber responder. As informações do S2220 eles já são carregadas automaticamente. Agora, o que é a informação do S2220? Quando o E-Social ele apareceu, deu a entender que o resultado dos exames estariam lá. Mas por uma questão óbvia, né, de sigilo, isso não foi para o E-Social, não vai para o PPP. O que vai informação para o PPP do S2220 é a informação se o trabalhador está apto ou inapto e quem deu aquele laudo, quem emitiu aquilo ali, que é o médico correspondente. Então o médico e seu CRM vai constar lá, essa informação consta. Exceto isso, mais nada. Por exemplo, um trabalhador que foi submetido a um exame de audiometria e houve uma alteração, essa informação não constará no E-Social. Não vai para o E-Social, tá bom? Não vai. O que vai é se ele está apto ou inapto e que profissional, médico, evidentemente, né, emitiu esse laudo, emitiu esse ASO. E para a área rural também. Todo empregador. É empregador? É trabalhador rural? Sim. Todo empregador, sem exceção. A única diferença é que na área rural, o PGR chama-se PGR-TR. Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalhador Rural. Então, há uma particularidade, mas essa particularidade não é uma questão assim de uma diferenciação, uma amenização. É porque o trabalho rural ele tem horários diferentes do horário comercial. O trabalho rural tem um trabalho geralmente feito a céu aberto. Existem outros riscos no ambiente de trabalho que precisam ser previstos. Por exemplo, você não vai dar para um trabalhador de construção civil um chapéu para proteção, vai? Não vai. Vai dar um capacete. Mas no trabalho rural, você dá um chapéu porque você precisa proteger esse trabalhador do sol, radiação solar. Então, são outros agentes e precisa de um olhar muito específico. Eu quero abrir até um parênteses importante. Foi muito oportuna essa pergunta. Uma situação real que eu vivenciei. O proprietário de uma unidade rural, ele disse assim para mim, olha, eu não quero que apareça a informação de risco químico. Eu disse, então é fácil, basta não ter. Porque se tiver, tem que mostrar. Ele disse assim, olha, mas... Acho que ele estava me testando, ele fez assim, mas eu não tenho risco químico. Eu falei, o senhor usa agrotóxico? Defensivo agrícola? Uso. O senhor tem? Tem. Quem aplica? É um robô? Não, é um trabalhador. Então tem exposição. Aí ele disse assim, não, mas isso aí não pode aparecer, que o governo não sabe que eu tenho. Aí eu disse assim, o senhor hoje compra-se agrotóxicos de maneira aleatória, em qualquer lugar? Não. O senhor compra com nota fiscal? Compra. Sai em nome de quê? Meu CPF. O governo sabe que você tem. Então, o governo sabe que você tem. Você guarda isso? É para coleção? Não, é para usar. Quem usa é o trabalhador. Está exposto. Então, não adianta esconder. Foi uma situação que ele estava falando. Você falou, rapaz, não tem jeito. Eu falei, não tem jeito. Não tem jeito. Por quê? Porque há uma exposição. E aí, a gente vai para uma questão importante. Fabrício, o agrotóxico por si só ele tem um problema? Não é o problema do agrotóxico. O problema é que, às vezes, a exposição do trabalhador é feita de tal forma que aquele agrotóxico pode causar um dano à saúde em longo prazo, não é no curto prazo. E aí a necessidade de fazer registro agora, porque em havendo alterações na condição de saúde do trabalhador, você flagra logo cedo.
e tem que ter os meios adequados. Você pode conseguir uma água para mim? É muito comum, quando a gente vai fazer um trabalho numa empresa, na área rural, ele diz assim, eu uso, e dá o nome fantasia do produto. Produto, não sei o que lá, X das plantas. Fala assim, olha, isso aí pouco importa. O que importa é a composição. Se na composição tiver... Obrigado. Se na composição daquele defensivo agrícola tiver ali produtos que, uma vez inalados, contato cutâneo, ingeridos de alguma forma, possa causar danos, esteja lá compondo aquele anexo 4 que eu citei anteriormente, a gente precisa laudar, precisa medir, precisa ver da forma como está sendo realizado, para daí informar lá no E-Social. Porque se esse trabalhador estiver exposto a limites acima do limite de tolerância, vai precisar fazer. Outra situação de rural, presença de trator. Aí tem um tratorista. Trator, ruído e vibração. Tem que medir o ruído, tem que medir a vibração. Poxa, deu acima. Não há como você alterar essa condição. Você, então eu vou parar meu trator. E quem vai fazer o serviço? Eu vou contratar uma pessoa para fazer, vou terceirizar. Pode. De repente você terceirizou, você transferiu essa habilidade para o terceiro. Ok. Mas a exposição do trabalhador que está ali, alguém vai ter que arcar caso esteja acima dos limites estabelecidos. Poxa, mas eu trabalho na fazenda, eu tenho que fazer medição de ruído? Tem, porque existe uma operação que ele desenvolve e o expõe a ruído. E a gente precisa só saber se está acima ou abaixo. Não é a pura exposição, é a exposição acima dos limites estabelecidos. Para isso tem que medir. E para medir tem que ter uma técnica específica para laudar e dizer é ou não passivo da especial. Do ponto de vista do prazo, o prazo já iniciou. O prazo não foi alterado. 10 de janeiro de 2022. Esse era o prazo. Todo mundo tinha que informar. Houve diversas comunicações, informando que as empresas não iam ser penalizadas, que não ia haver uma fiscalização com relação a isso. E aí veio uma nota da Previdência, do E-Social, que aí é Receita, conjuntamente, dizendo o seguinte, que 2022, até 31 de dezembro, as informações para você estar na plataforma. De 10 de janeiro de 22 a 31 de dezembro de 2022. E o prazo disso é o final do ano. É o limite. Em 23, o que é que se espera, né? Se espera a análise desses dados. Então, aquela empresa que deixou para fazer em dezembro, ou vai deixar fazer em dezembro, ou está fazendo agora, tem que ter uma boa memória aí, né? Porque eu tenho que buscar de 10 de janeiro de 2022 até agora. Então, se houve desligamento de trabalhadores, tem que registrar. Se houve admissão de trabalhadores, tem que registrar. Se houve retorno ao trabalho, tem que registrar tudo. Não é o recorte novembro, é o recorte de janeiro a novembro que eu tenho que informar no E-Social. Então, essa é uma questão. E o impacto disso para as novas empresas? Assim, quem vai empreender, gente, de qualquer jeito. Isso não vai limitar, não vai cercear, não vai impedir ninguém de abrir empresa. Então, assim, impacto na abertura de novas empresas, nenhum. Na minha opinião, nenhum. Impacto vai haver naquelas empresas que, por uma razão, ou negligência ou ignorância, não cumpria alguns requisitos. Esse sim vai ser impactado, porque vai passar a cumprir. Então, se você não cumprir os requisitos, não tinha esse, abre aspas, custo. E agora vai ter que incorporar esse custo. Seja do periódico, seja do laudo e tal. E é um custo comparado, assim, se você compara, é irrelevante no todo o processo. Porque o laudo, por exemplo, ele não precisa ser revisto anualmente. É uma informação importante ser dita.
Uma vez o laudo pronto, ele não precisa a cada ano fazer um novo laudo. Por quê? Se eu tenho que laudar as condições ambientais de trabalho e essas condições não sofreram alterações, eu não preciso fazer um novo laudo. O laudo é o mesmo. Agora, houve mudanças no ambiente de trabalho, seja para aumentar o risco ou diminuir o risco, eu tenho que fazer um novo laudo, porque eu tenho que sempre representar a realidade. Vou dar um exemplo, uma papelaria que resolve colocar ali um moinho de papel. Bom, resíduo aqui, a gente pega, moe aqui, isso aqui, ainda vende isso. Pronto, ela incorporou, a partir daquele momento, um novo agente no ambiente de trabalho, que é o ruído. Nesse caso, ela vai ter que fazer um laudo. Mudou as condições de trabalho, mudaram as condições de trabalho. Daí a necessidade de fazer um novo laudo. Mas se continuou, permaneceu igual, não precisa fazer. E quanto aos documentos PGR e PCMSO, a legislação não estabelece um prazo. Ele tem uma validade de tanto tempo. Ela diz o seguinte, que no máximo de tempo de 24 meses, o documento precisa ser revisado. Porque as condições mudam, as situações mudam, novos empregados, nova situação, nova dinâmica de trabalho. O limite para você dar uma revisada no documento. E o que é essa revisada? A revisada é você ter um novo olhar, verificar novos riscos, ver condições melhores de trabalho. Pelo menos isso, fazer essa reflexão. As empresas que fazem exames periódicos dos trabalhadores, que não têm exposição a risco, a cada 2 anos. Não precisa fazer anualmente, a cada 2 anos. Agora, tem trabalhador que está exposto a risco? Anualmente. Aí tem que fazer anualmente. Então, assim, não impactaria, na minha opinião, a novas empresas. Poderá gerar um pequeno impacto, e isso só no primeiro ano, para aquelas empresas que não estavam cumprindo e agora vão passar a cumprir. Mas impacto do ponto de vista assim, de impedir, de dificultar ou de cercear a abertura de novas empresas, acho que vai ser zero essa influência negativa, né? Vamos assim dizer, para o empreendedorismo, no caso do E-Social. Agora, como empresário que também sou, a gente tem que ficar atento a todos os custos, claro. Então, qualquer coisa a mais não é bom, né? Não é bom. Agora, se a gente observar que a segurança e a saúde do trabalhador pode ser algo estratégico na organização, não é um custo. Não é um custo. Vou trazer uma frase aqui da OMS. A saúde, ou a prosperidade, a riqueza das empresas depende da saúde dos seus trabalhadores. Depende, gente. Isso não tenha dúvida. Trabalhador motivado, trabalhador seguro, trabalhador desenvolvendo sua atividade de modo seguramente, de modo tá protegido, o rendimento é outro. Então a riqueza da organização depende das condições em que o trabalho é desenvolvido. Vou dar um exemplo. Porque eu gosto dele, Lewis Hamilton. Bote Lewis Hamilton no Fusquinha e bote para ele correr. Ele não vai conseguir, as condições de trabalho não são. Ele é o mesmo, mas não vai conseguir ganhar uma corrida. Não vai conseguir. Agora, deu equipamento bom, você não consegue? Deu o equipamento melhor para ver se não consegue? Então, vamos dar o equipamento melhor ao nosso trabalhador, vamos fazer com que o trabalho possa ser desenvolvido de modo que ele exerça ali, sem que ele sofra acidente, sem que ele adoeça, sem que ele venha morrer, o desempenho vai ser melhor. Algumas empresas têm uma exposição muito acentuada, é evidente, e aí precisa de cuidados muito maiores. Algumas menos, mas todas elas precisam fazer um trabalho de proteção dos seus trabalhadores. Para encerrar um pouco essa parte da proteção, não sei se tem alguma outra pergunta a mais, mas a pandemia que a gente passou recentemente, ela trouxe uma questão muito importante, assim, em vários aspectos. Obviamente que não precisaríamos passar por isso para aprender, mas todos nós somos obrigados a usar uma máscara. Todos nós somos obrigados. E usamos. Alguns mais, outros menos. Mais relaxados, menos relaxados. Mas observe, para que evitasse o uso da máscara, foi necessário ter o quê? Vacinação. Então, foi necessário mudar a condição da exposição para eu tirar o EPI. Aquele equipamento que me protegia ali. Para não precisar ter aquele incômodo. Vamos olhar dessa mesma forma o ambiente de trabalho. Se eu não tenho dúvida que nosso desempenho, em qualquer que seja a nossa profissão, com máscara,
ele foi um pouquinho comprometido. Ah, dá uma agonia, né? Imagine eu, que também sou professor, tivesse que dar aula com máscara. Ia forçar mais, ou seja, o desempenho cai. Mudou a condição, eu tirei a máscara. Então, vamos pensar que o trabalhador com EPI, ele faz o trabalho. Mas se ele não tivesse EPI, se ele não precisasse usar EPI, o desempenho seria melhor. Então, vamos mexer no ambiente de trabalho, vamos cuidar do ambiente de trabalho para que eu não precise ter que usar EPI. Obviamente que em alguns casos não tem jeito. Trabalho em altura, tem que ter cinto. Ponto, não tem o que discutir. Tem possibilidade de algo cair na cabeça do trabalhador. Tem que usar capacete, não tem o que discutir. Tem ruído no ambiente de trabalho, tem que usar protetor auricular. Mas será que a gente não poderia eliminar o ruído para não precisar usar o protetor auricular? Vamos pensar dessa forma. Então, pensar a segurança do trabalho de maneira estratégica pode gerar bons resultados. E aí, o que hoje é visto como um custo, por muitas empresas, obviamente que existem aí raras e honrosas exceções, pode ser visto como um investimento, como algo estratégico na organização, de modo a melhorar o desempenho da organização. Informação de que a live estará gravada e disponível no canal da Civic. Muito obrigado, Raimundo, pela oportunidade. Espero ter atendido a expectativa e, assim, me coloco à inteira disposição para poder ajudar, contribuir no que for preciso com relação a esse tema e outros que a gente possa, de alguma forma, dar a nossa contribuição.